O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós vimos nesse evangelho da bem-aventuranças. Jesus viu a multidão, aquelas pessoas que foi ao seu encontro. E de cada pessoa que estava ali, Jesus percebeu a vida de cada um, que cada um passava, que estava vivendo. E o contrário, né? Jesus falou, do que eles realmente estavam vivendo. Eles não tinham as bem-aventuranças das coisas. Estavam desprovidos das bem-aventuranças. Mas Jesus chega e fala à multidão que são bem-aventurados aqueles que estão passando por aflições, aqueles que são perseguidos, os mansos de coração, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que são perseguidos. Porque tudo isso que aquelas pessoas estavam vivendo, mas alcançarão a misericórdia de Deus. Eram desprovidos das bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? Felizes, né? Se está feliz é porque tem as coisas, mas essas pessoas não as tinham. Mas Jesus chega e fala para eles, dá uma esperança. Bem-aventurados sois vós, que passando por todas essas tribulações, por tudo isso, guarda a fé no Senhor. Por isso que diante das dificuldades de nossa vida, que nós passamos, às vezes, por momentos difíceis, repentinamente, inesperados, e a gente vai e pergunta, mas o porquê disso? Por que aconteceu comigo? Está acontecendo isso? O que aconteceu com essa pessoa também, tão boa, de repente acontece tragédias. Mas não é para a gente desanimar e falar, não vou mais buscar a Deus, não vou mais participar da igreja, de missa, de nada, porque assim o resultado, e de repente acontece tanta coisa, mas Jesus vai falar para nós que nós temos que ser perseverantes e não desanimar, porque vem as bem-aventuranças, que nós assim recebemos de Deus a recompensa daquilo que nos falta aqui. Encontraremos em vosso reino essa paz. Por isso, quando estiver passando por momentos difíceis, não ficar desesperados, mas
confia no Senhor. Seria bom se nossa vida, todos os momentos, fosse feliz. Todos os momentos fossem de encontros, e não de desencontros, de despedidas. Despedidas essas que pessoas muitas que a gente não verá nunca mais. Às vezes perdemos aquilo que nós não gostaríamos de perder. As coisas preciosas. Pai, mãe, filhos, amigos. E às vezes a gente fica perguntando por que disso. Mas nós passamos às vezes por momentos mais difíceis. Se nós observar a nossa vida, ela é uma constante luta, em que todos os dias nós temos que lutar assim para sobreviver. Não dá para ficar parado e esperar dia e noite se passar. Nós estamos em constante movimento. Independente da situação de que nós encontramos nossa vida, devemos levantar sempre a cabeça e seguir andar. Como aquela multidão estava ali triste, não tinha muita esperança, não tinha quem fazia por eles. E Jesus viu e sentiu ali compaixão daquelas pessoas. E falou esse sermão, chamado também o sermão da montanha, que ele subiu no monte e começou a orar, falar para aquelas pessoas. Palavras que edificavam o coração. Quando as pessoas iam até Jesus, elas não voltavam de mãos vazias. Alguma coisa elas encontravam. A uns que estavam famintos, encontravam um alimento, comida. A outros que precisavam de palavras para que na vida pudesse assim haver uma transformação, a encontravam. Então nós, indo ao encontro de Jesus, nós nunca vamos desaparecer. Jesus tem sempre algo para nos oferecer, para darmos força. Sempre numa constante em nossa vida. São Paulo escreve aos Coríntios falando que não é as pessoas mais sábias, não eram as poderosas, não eram os nobres, que assim, diante de Deus, que Deus os chamava para estar com Ele. Mas dessas pessoas mais humildes, desprovidas de sabedoria, de nobreza, é que Deus assim usasse as pessoas de instrumento para confundir os poderosos. Porque é nos humildes, nas pessoas de humilde coração, independente da condição social da pessoa, mas a humildade do coração. Que há muitos poderosos, falta humildade. Há muitos que são desprovidos de bens financeiros, também não têm a humildade de buscar a Deus. Independente dessa situação de estar vivendo, nós temos a humildade de reconhecer que Deus é esse Pai misericordioso, que sabe da condição de cada um. E as dificuldades, os desafios que cada um de nós enfrentamos, porque sabe que somos capazes de suportar. A uns é dado, mas inteligência, capacidade. A outros é dado a capacidade de suportar os pesos, a dificuldade da vida e não desanimar. E alguns não suportam, né? Independente da condição de vida que está vivendo, não consegue suportar o peso. Suportai-vos, né, as nossas cruzes. E Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estão cansados e fadigados, né? Porque meu jugo é suave e leve. Então, diante do que nós estamos vivendo, estamos passando na família, na sociedade, não perder a nossa esperança, mas depositar a nossa confiança no Senhor, para que seja feliz, mesmo diante das dificuldades. Como Jesus falou àquela multidão, o contrário daquilo que o povo estava vivendo. Como falar que você é feliz pelas dificuldades que estava passando? Então Jesus deu um sentido àquelas pessoas
que estavam passando toda essa situação na vida, mas que eles encontrariam a recompensa no Senhor. Então, que não desanimasse, mas que continuasse. Assim somos nós. As bem-aventuranças em nossa vida. Às vezes passamos por momentos muito difíceis, outra hora estamos felizes, mas nós estamos sempre numa constante, sempre lutando todos os dias para sobreviver. Viver exige uma tarefa de esforço. Depois que morre, só tem a justiça divina de Deus. Porque quem já morreu não tem mais o fardo, o peso dessa vida daqui. Mas o que se faz aqui, o que semeia aqui, o que colherá na eternidade. E o que se faz de bem, de bom, fica para os outros. Se for de ruim, também as pessoas esquecem facilmente. Geralmente, quando as pessoas são boas, fica nossa lembrança, mas quando as pessoas são ruins, logo esquece. Então, o que nós procuramos sempre fazer o bem, não reclamar. Tem pessoas, qualquer situação é de lamentações, reclamações, mas suportai-vos. Quando Jesus falou a bem-aventurança àquelas pessoas, para que elas suportai-vos todo aquele peso da vida, mas ser feliz no Senhor. Que Deus quer que todos nós sejamos felizes, não infelizes. Nós não nascemos, não viemos no mundo para ser infelizes. Nós buscamos a felicidade. Mas a felicidade é algo que está à nossa frente. E nós estamos sempre correndo atrás dela. Nós nunca acompanhamos ela plenamente e ela caminha conosco o tempo todo. Mas ela está sempre à nossa frente para que nós, assim, tentar estar com ela, estar mais próximo possível. Então, é algo que nós nunca temos assim plenamente, porque essa felicidade plena é quando chegar no reino eterno, estar junto nos céus ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a felicidade plena. Mas enquanto nós estamos vivendo aqui, a cada dia a gente está sonhando, querer conquistar alguma coisa. E se de repente sua vida, você para de buscar, de sonhar, ela vai perdendo o sentido. Porque muitas pessoas ficam entristecidas, deprimidas, porque de repente a vida ela vai perdendo o sentido e aquilo que torna uma busca deixa, né, os sonhos, as coisas que quer realizar, de repente aquilo já não faz mais sentido. Aí vem a tristeza. Não é porque elas querem, é apenas uma doença que vai acometendo a muitas pessoas, começando pela ansiedade. O que é a ansiedade? É um certo medo daquilo que não aconteceu e o que vai acontecer, ou de muitas coisas que nem vai acontecer, mas do nada começa a ficar tão assim, essa ansiedade, e isso às vezes vai deprimindo a pessoa e vai gerando uma depressão. E ele deixa de buscar, a pessoa deixa de buscar os seus sonhos e realizar. Então, essa felicidade, essas bem-aventuranças, que nós devemos estar sempre buscando para dar sentido à nossa vida. Então, quando nós caminhamos aqui, nós buscamos Jesus sempre em nossa vida, para Ele estar sempre conosco. Essa é a nossa felicidade, estar e viver em Cristo, para que depois nós alcançamos o reino eterno. Então, quando Jesus fala a bem-aventurança às pessoas, para que não desanime, para que não fique triste, mas tem um sentido na vida, dá um sentido à vida, que nós damos assim um sentido à nossa vida, para que ela não seja vazia, mas seja repleta de tudo aquilo que vem de Deus, porque de Deus nós viemos e a Deus nós retornaremos. Então nós, ainda que os desafios da vida, as dificuldades, às vezes torna pesado, mas nós não desanimamos, mas confiamos no Senhor, para que essa bem-aventurança aconteça conosco. Como Jesus deu um sentido a cada pessoa que foi ao seu encontro, que estava ali. Não voltou vazias, mas voltou cheias, né? Cheias de força, de vontade de viver. O que nós queremos é viver. Ter paz, ter alegria, ter trabalho, ter união, ter a fraternidade entre os irmãos. O respeito, isso nós precisamos ter, mas a empatia entre as pessoas. Enquanto as pessoas
Ver o outro como um obstáculo, como um desafio, algo que deve ser eliminado, a gente vai vendo toda essa indiferença que a gente vê no mundo. Mas se as pessoas pensarem no sentido de viver a fraternidade, a irmandade, esse mundo torna um lugar melhor para todos nós, desde que cada um faz a sua parte. Desde que aqueles que são egoístas, fechados em si, nos seus mundos, no seu mundo particular, deixem de ver que esse mundo não é particular, é um mundo todo nosso. Deus é o Pai de todos nós. Jesus é o caminho que nós devemos seguir. Então, a Ele que nós devemos direcionar o nosso caminhar aqui, para que, alcançando as bem-aventuranças, chegarmos ao reino eterno nos céus. Então, que busquemos viver retamente a nossa vida aqui, e alcançando o perdão e misericórdia de Deus, um dia alcançar o reino da eternidade. Enquanto nós vamos vivendo aqui, vamos suportando e superando as dificuldades da vida. Não desanime, não reclame, mas seja forte, seja corajosos. Tenha força de vontade na sua vida e a busca de Deus sempre e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos dê força, para que, diante de todos os desafios, dificuldades que nós encontramos na nossa vida, possamos assim superá-los todos e seguir sempre em frente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.